Geralmente as revoltas religiosas, que promovem ameaças, vêm da falta de conhecimento das religiões. Quando pregamos o Jesus sem mamon pelas ruas, inevitavelmente se levantará pessoas revoltadas, que causam medo, isso porque está tirando o seu ganha-pão da religião, porque essas pessoas não estão preocupadas com depois da morte, mas com não morrer de fome. Quem chegou a conhecer o Jesus sem mamon pela Bíblia, é sinal que chegou à maturidade espiritual, portanto, conhece todas as religiões e os espíritos que as movem. Aqueles que não se interessam pelas respostas da vida, mas focam no sustento de sua barriga, ego e amizade infrutífera, não conhecem a verdade da vida, e estão enganados pelos espíritos das religiões. Eles não estão buscando o conhecimento de tudo, apenas satisfação carnal, o que os cega, não lhes dando interesse de conhecer o Jesus sem mamon. O espírito que está neles faz eles fugirem da luz, porque ao entrar nela, eles pipocam, e podem até matar. O fato é que se tiver um vídeo falando a verdade de tudo, à disposição para eles ouvirem, eles não vão ouvir nenhuma palavra, porque os espíritos vão desviar a atenção deles para coisas supérfluas, mas se alguém num lugar público começar a falar, eles vão ser obrigados a ouvir, e nessa aí vem a revolta, porque o mal que está neles vai pipocar. Quem tem o Espírito de Deus ouve tudo, respeita tudo, dialoga tudo, conversa numa boa, e não se ira, e nem quer que se perca a liberdade religiosa de falar sobre Jesus, ou sobre qualquer religião, porque o que Satanás quer é que não se fale a verdade, porque isto é questão de vida ou morte eterna, ou questão de riqueza ou pobreza no nome de Jesus aqui na terra. Nesse mundo os anjos caídos estão invisíveis, trabalhando noite e dia para que não se seja falado a verdade sobre um mundo invisível, colocando leis para proibir a pregação e a liberdade religiosa. Já as mentiras espíritas e ateias são promovidas tenazmente, mas a verdade Jesus sem mamon vão proibir se começar a crescer o seu alcance. A inimizade entre a serpente e a mulher nada mais é do que a eternidade depois da morte versus o dinheiro antes da morte. A máfia do dinheiro religioso gera essa revolta religiosa. Foi por isso que mataram Cristo e os apóstolos, porque era uma religião separada de negócios do mundo para lucros materiais. Se algum religioso vier falar que a religião dele salva, ou que nós já estamos salvos, que a religião dele é a certa, quem tem o Espírito de Deus jamais vai ficar revoltado, mas vai dialogar com ele numa boa, mas quem é morto espiritual vai cambalear, vai estourar, vai tapar os ouvidos e fechar o raciocínio, e vai mostrar o seu Deus assassino, ou lacrador, ou mentiroso. Para muitos o seu Deus é só uma questão de melhorar a vida financeira, e não se atenta para a cena de Satanás oferecendo tudo desse mundo a Cristo, eternidade x-mamon. Nada pode superar a vida eterna, e a religião de Cristo só consiste em conhecimento e vida eterna. A barganha com Cristo não é dar dinheiro para a religião para se abrir a porta do emprego, mas é pregar na rua de graça para ter sabedoria e disposição para ser autônomo, trabalhar na roça, ou até mesmo ser um simples funcionário, que prega Jesus sem mamon para os seus colegas. Assim como as sandálias do povo de Israel não se arrebentaram no deserto, assim o nosso pouco será muito com Deus. O conhecimento que gera o amor a Jesus supera todos os obstáculos, seja na fartura, seja na necessidade, na doença ou na saúde, assim como Jó, jamais perderemos esse amor. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque, se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. 2 Coríntios 11, 3, 4. Assim como Deus ordenou para Adão não comer da fruta da árvore da ciência do bem e do mal, assim Jesus nos ordenou anunciar o Evangelho pelas ruas, sem investimentos materiais, ou seja, pregar e não ajuntar na terra, apenas com a permissão de aceitar o que cabe no corpo, que nos ofereça de boa vontade, como o direito de quem foi convidado como um hóspede provisório.
Assim como a ordem foi bem clara para Adão, assim as Escrituras estão bem claras para os interessados somente na vida eterna, em adorar e não ser adorado. A ordem clara pode ser resumida nestas palavras: não ajuntar tesouros, não investir na terra, dar de graça, não servir ao dinheiro, não fazer negócio do povo de Deus, não carregar bolsa, fazer arrecadação, pregar nas ruas, etc. Existe ainda as ordens na linguagem eterna de figuras, que estão bem claras para quem é eterno, que abriu os olhos do conhecimento do eterno Jesus. Como não trabalhar no sábado, não comer sangue, não defecar no arraial, não se unir na menstruação, não participar em circunciso, não participar imundo, não participar leproso, e toda a proibição nesse sentido de ritual para o Israel antigo, que tem a ver somente com pegar dinheiro no Evangelho, depois da ressurreição. Portanto, não tem instituição religiosa, pois esta é sustentada pelo dinheiro, e tudo que é sustentado pelo dinheiro não é de Deus, pois a obra de Deus é a única que não precisa de dinheiro, porque é de Deus. Poderes sobrenaturais, curas no corpo, prosperidade financeira, etc., que exigem sacrifícios de ofertas materiais, são religiões de demônios, anjos invisíveis caídos, que arrastam para o lago de fogo. A única oferta aceitável para alcançar a vida eterna depois da morte é pregar Jesus de graça nas ruas, denunciando as religiões, o que quase ninguém quer isso. Se todos que são enganados pela serpente religiosa fossem para as ruas ensinar a palavra de graça, o reino das trevas já teria sido destruído, e a maldição transformada em bênção. Isso significa que todo aquele que não recebe a prova da vida e do inferno eterno, pela decifração do enigma das Escrituras, a ponto de sair alertando as pessoas de graça, com todo o empenho, está sendo seduzido pelos argumentos convincentes da serpente, que representa muitas coisas: as mídias, as religiões, as escolas, a ciência, e a própria mentalidade humana. As pessoas do mundo estão seduzidas no caminho da fruta proibida, que vai desembocar no lago de fogo, que é morrer sem esse conhecimento da vida eterna, que é comer e perceber que estava nua, sem salvação em Jesus. Nunca ofereças as tuas ofertas em qualquer lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos. Deuteronômio 12. Não ajunteis para vos tesouros na terra. Mateus 6:19. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário, e do verdadeiro templo, que o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus 8. Esses 3 versículos são argumentos incontestáveis contra a construção de templos, que, espiritualmente, é trabalhar no sábado, o qual é o Evangelho de Cristo do descanso da ambição e inveja. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Isaías 55:2. Gastar o dinheiro naquilo que não é pão é fazer investimentos na terra, e nunca investir no céu. Investir na terra é multiplicar patrimônios pelo ensino do Mamon, e investir no céu é multiplicar almas eternas pelo ensino correto das figuras das Escrituras. O dinheiro para Deus são as almas racionais. Não temais, pois, mais valeis vós, almas, do que muitos passarinhos, asses. O pão é a vida eterna, provada pelo conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Então gastar dinheiro com aquilo que não é pão é também gastar a sua meditação dos neurônios com aquilo que não gera a vida eterna, pela prova da lógica da interpretação correta das parábolas perfeitas, possíveis só a Deus. Então quem se dedica a entender somente os enigmas materiais desse mundo tecnológico, para encher a barriga, desprezando os mistérios da palavra eterna, está morto e não sabe, sem certeza de nada do que virá depois da morte, porque não encontrou o tesouro da vida eterna nas Escrituras, pela lógica do racional. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará.
pois neste, Deus, o Pai, imprimiu seu selo. João 6:26, 27. O Filho do Homem é a palavra, a qual Deus imprimiu seu selo, e só será salvo quem for digno de abrir o selo, ou seja, interpretar corretamente as figuras da palavra, o que já é a prova da vida eterna, que torna possível ao conhecedor pregar de graça pelas ruas, para se salvar e salvar os outros do sofrimento eterno do lago de fogo. Versículos que comprovam que o sofrimento é eterno. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Irão eles para o castigo eterno, sofrimento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. Observação: o versículo que fala que não haverá mais dor é em relação aos escolhidos que sofreram pela palavra na terra. Apocalipse 21:4 versus Apocalipse 21:8. É lamentável demais alguém não crer nessas profecias, e ainda zombar, porque é lógico que tudo isso vai acontecer. Alguém que perde um membro do corpo se lamenta pelo resto da vida, quanto mais perder o corpo todo e se lamentar eternamente. Por isso choro e ranger de dentes, somente porque não creu em Jesus. Não pense que os pastores e as denominações creem em Jesus, porque se eles crescem, eles paravam com religiões humanas do Mamon, e iam para as ruas pregar de graça. Crer é ter a prova suficiente para fazer a obra de Deus de graça, não é simplesmente dizer que crê, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Uma vez eu fiz um curso teológico, e hoje eu sei que ninguém ali crê em Deus. Crer é simplesmente ter, ou buscar, a prova pelo entendimento das Escrituras, a única coisa que prova e te dá a certeza. Crença e fé são termos tão parecidos que se confundem, mas a crença é o começo, a fé já é a prova final. A crença a pessoa acredita quando ouve, ou vê, e daí ela busca a prova, e consegue. A prova é a fé que vem do conhecimento profundo das Escrituras, que não deixa a pessoa ser enganada por espíritos invisíveis, poderes das trevas. Muitos recebem curas em religiões de demônios, e vivem a vida toda pagando por aquilo materialmente, mas não conhecem as figuras da palavra para ver que aquilo é engano diabólico, arrastando para o lago de fogo. A sua fé é baseada em poder sobrenatural de demônios, e não no conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Essas pessoas amam as religiões, porque as religiões da sedução da serpente são favoráveis às conveniências da carne e do ego, concupiscências da carne e dos olhos. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. 1 João 2:15, 16. Muitos evangélicos falam que o dízimo é bíblico, mas as coisas não são simples assim. O dízimo bíblico não podia ser dinheiro, e era só para Israel, para se fazer rituais. Portanto, o dízimo representava essa palavra a Jesus, o cordeiro, o pão, por isso se dava cordeiro, pão, coisas que representam Jesus sem dinheiro. Esse dízimo em dinheiro hoje é invenção de homens metidos a espertos para ficarem ricos em nome de Deus, que vão ser condenados eternamente no lago de fogo, porque não temem e não acreditam, pois não têm cérebro para entender as Escrituras, por isso não passam no teste para ensinar. A obra que precisa de dinheiro é do Mamon, para construir esse mundo material, que é o instrumento de Satanás para encantar e hipnotizar para o fogo eterno. Ajudar alguém com dinheiro, em oculto, para Deus é apenas devolver o que roubou para não ser condenado, mas ajudar as pessoas nas mídias para ser aplaudido, já recebeu a sua recompensa, e por isso vai para o lago de fogo. Existem dois deuses.
Jesus e Mamon, e quem dá dinheiro agrada a Mamon, mas quem dá o cordeiro da palavra a Jesus, como esses escritos, agrada a Jesus. O Deus Mamon é aquele que atentou Cristo, oferecendo todo o seu reino visível e material, também conhecido como o príncipe desse mundo, o Deus desse século. Depois que Cristo veio, acabou os rituais, porque a única oferta aceitável foi o seu sacrifício na cruz, e quem quiser ofertar a Deus deve fazer o mesmo que Cristo fez, mas em sentido espiritual da parábola de ir para a cruz, que é ir para as ruas do mundo pregar correto. Portanto, não precisa de dízimos para se fazer ritual, porque o próprio Deus se entregou como sacrifício para se fazer o ritual perfeito e completo, mas precisa se fazer tudo o que os rituais representam, que é pregar de graça a salvação do lago de fogo pela fé em Jesus em todo o tempo e espaço, até o fim dessa vida. Se o dízimo era oferta para rituais, e Deus já deu a sua oferta para o único ritual perfeito, então para que dízimo? A não ser se for a pregação correta, que é o que toda a lei representava, o único dízimo que Deus aceita, que é a pregação correta do seu entendimento perfeito da palavra. Por exemplo, esses escritos é o dízimo, o cordeiro que ofereço a Deus. Se Deus não aceita o outro dízimo porque é o Deus Mamon, então quem dá dízimos ao sistema material é abominável como Caim, que matou seu irmão Abel, do qual o sangue dessa palavra clama até hoje, e será lançado no lago de fogo. O Deus Mamon é especialista em fazer alguém mudar de vida, dando prosperidade financeira, mas o Deus eterno Jesus só vai dar o conhecimento do poder e da palavra para a vida eterna, a prova de tudo. E se alguém alcançou esse conhecimento celeste, claro, ninguém vai barrar ele no conhecimento de trabalho terreno. Espiritualmente falando, o Deus Mamon dá do pó, homens, e das ervas do campo, mas Cristo dá da árvore da vida eterna. O tudo da viúva pobre que eles dão para os pastores do Mamon, não é nada para Deus. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 8. Quem nasceu de novo não tem endereço religioso como referência, porque foi enviado por Cristo. Já tem muitos por aí, que ao ouvirem a verdade de Jesus sem Mamon, perguntam, pela inspiração da serpente, onde vão se reunir para aprender mais, qual local, e quando ouvem que o templo de Deus é o céu, no local do evangelismo espontâneo, eles viram as costas e não dão mais atenção, cortando até caminho para não dar mais de cara. Mesmo dando um endereço eletrônico, porque o residencial pode ser perigoso para quem prega a verdade, eles não querem saber, querem mesmo é impressionar num grande grupo, porque não buscam a vida eterna, mas um clube de ostentação. Isso acontece porque a salvação eterna deles não depende só da prova do lago de fogo pelo conhecimento da palavra e sua divulgação, mas se escora na muleta do reino material das ideias humanas, de grupos facionados e rebeldes. Esse pessoal é como os animais irracionais, não alcança a prova do lago de fogo pelo raciocínio das figuras da palavra, por isso são ateus que pensam ser crentes, são incautos e displicentes, porque se baseiam em fenômenos sobrenaturais, sem nenhum discernimento da visão eterna, porque não vê o reino de Deus. Não se empenha ao máximo para entender e não ser enganado, mas busca apenas um parque de diversão na religião, brincando com coisas sérias de lamento eterno. Ele poderia me mostrar na Bíblia qual dessas instituições religiosas Cristo instituiu, sendo proprietário registrado no documento. Cristo instituiu sim. A unção do batismo no Espírito Santo, uma espécie de pendrive cerebral, que imediatamente a pessoa entende tudo e já tem poder para sair pregando pelas ruas do mundo, ao invés de ficar a vida toda sendo enterrada pelo seu coveiro pastor, no caixão do templo. Fomos chamados para se espalhar fora do sistema religioso, de cimento e ferro, os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Estão buscando as grandes reuniões impressionantes debaixo de um templo feito por homens, e não a comunhão eterna com os anjos no evangelismo de rua, aonde se convida as pessoas para as bodas do Cordeiro depois da morte. O convite não é para participar de uma instituição, por meio de ofertas materiais, mas participar do conhecimento das Escrituras, que prova a vida eterna, para ofertar esse pão de graça a todos do mundo, até o fim dessa vida passageira.
Veja o contraste. Uma proposta é um templo feito por homens que necessita de dinheiro, e a outra é o mundo feito por Deus que necessita da prova da eternidade, pelo conhecimento da palavra. Esse tipo de gente não está nem aí para a perfeita vontade de Deus, revelada na palavra, para os interessados na vida eterna depois da morte, porque quer satisfazer a sua própria vontade num palco armado pelos homens, recebendo adoração no aqui e no agora. Ama a falsa amizade unida pela aparência, e ser bem recebido num grupo rebelde contra Deus, sem se dar conta disso, porque não medita direito na palavra, não a prioriza acima de tudo. Ainda necessita de amizades e falsos elogios em encontros para se enganar que é feliz. Tudo ele julga pela aparência, e não pelo reto juízo do conhecimento da palavra. João 7:24. O que significa isso? Que ele julga que alguém não vai para o céu porque não participou dos rituais da religião, e não porque desprezou o Jesus sem mamon do evangelismo de rua. A religião aparente não sabe quem vai ser salvo ou não, porque o seu nome é anotado pelos anjos nos livros celestes de quem aceitou ou não o evangelismo de rua do Jesus sem mamon. Ligar na terra, Mateus 18:18, não está associado à caneta física no rol de membro de uma instituição, mas ao concordar com o pregador de rua que prega o Jesus, caneta, sem mamon ou instituição. Ainda vos digo mais. Se 2 de vos na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:19, 20. Para que instituição religiosa? Se o Evangelho é apenas uma boa nova de Cristo, de que religião que se envolve com dinheiro está sendo arrastada para o lago de fogo por prodígios de demônios? O dinheiro nos torna escravos, porque deixamos de depender só da terra e da sabedoria dos anjos nativos, para sermos coagidos a depender uns dos outros. E essa dependência gera doença, por causa da ganância da riqueza e do poder, não sendo tomados os devidos cuidados com a saúde. A ambição é tanta que prefere destruir o planeta do que perder o poder. É a consequência de não depender só de Deus, mas do mundo. Depender só de Deus hoje em dia é até utopia, que pode-se dizer que é depender da roça e da sabedoria de Deus. Espiritualmente, dentro dessa selva de pedra, somos escravos do Egito, ímpios, ou ambulantes no deserto, religiosos enganados, ou guerreiros em Canaã, pregadores de rua. Eternidade não tem parte nenhuma com instituição religiosa, o céu prometido contra o bezerro de ouro de arrecadação material. Instituição material, carne, templo, luta contra a instituição eterna, espírito, palavra, fariseus versus Cristo, o visível contra o invisível, a carne contra o espírito. Assim como os fariseus eram adversários de Cristo, assim são os crentes institucionais ao pregador de rua, a carne contra o espírito, o visível contra o invisível. Igreja institucional material contra a igreja eterna invisível, fariseus contra Cristo, a carne contra o espírito, o bezerro de ouro fora do céu prometido. Cegos. Instituição religiosa é o maior pecado da Bíblia, a Babilônia do Mamon, a riqueza por meio da palavra de Deus, usando como quer. Para você que vê o reino de Deus, felicidades eternas. Obrigado.